Bora fé ao dia de jogo aí, Corinthians e Santos, primeiro clássico do Coringão em casa na Neoquímica Arena, e a mídia analisou as equipes para esse clássico de hoje à noite, onde o Coringão vai com força total para ganhar do Santos. Porém, a mídia já tá colocando o Neymar como favorito em cima do Depay, só porque lá na França o Neymar ganha mais jogos, mas também o Neymar jogou no PSG, que era um super time, e o Depay, Memphis Depay, jogava no Lyon, cara, que tinha um time bem abaixo. Então, cara, comparação ridícula. E vocês vão ver aí no vídeo o que eles falaram sobre essa vantagem do Neymar em cima do Memphis Depay. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho se você não ativou ainda para receber qualquer notícia na hora. Então, sem mais enrolações, fiel, bora para o vídeo. Vamos falar muito de Memphis Depay e Neymar. Sim, tem clássico nesta quarta-feira. Vai ser assunto neste Sport Center. Eu estou ao lado do Gustavo Zupac. Fala, Zupac, boa noite. Tudo bem, Marcela? Boa noite a fã de esportes. Olha o tamanho desse telão aqui atrás da gente, né? Eu vou inverter a ordem. Se você pudesse escolher um dos dois para jogar no seu time, quem você escolheria? Neymar. Eu escolheria o Memphis. Você escolheria o Memphis? Atualmente sim. Quantos milhões cabem dentro desse telão? Que estrelas, hein? Espetacular. Impressionante. Vamos começar então falando desse encontro. Nesta quarta-feira tem Corinthians e Santos. Memphis Depay vai encontrar o Neymar. É o nosso primeiro assunto aqui no nosso programa. A camisa 10 geralmente é usada pelo craque do time. E no caso de Corinthians e Santos, ela estará muito bem representada por Memphis Depay e Neymar. Será o primeiro duelo entre os astros no Brasil. Memphis vai estrear a nova numeração que foi exigida em contrato. Ele ficou com a 10, que pertencia a Rodrigo Garro. Neymar, que vestiu por muito tempo a 11 no Santos, cedeu a um pedido da diretoria e herdou a camisa que foi consagrada pelo Rei Pelé. É um resgate para mim, né? De felicidade, um resgate futebolístico. Memphis e Neymar começaram uma amizade nos tempos em que jogaram na França. O brasileiro pelo PSG e o holandês pelo Lyon. O vínculo ficou ainda mais estreito quando Depay se mudou para o Barcelona, onde tem vários amigos em comum. Difficult question, but I like Neymar. Play very good. Midiáticos, os astros têm muitas afinidades, incluindo pôquer. Os dois se encontraram recentemente em uma mesa com André Acari. Enquanto o santista busca reencontrar a melhor forma e fazer o primeiro gol no retorno ao Brasil, o holandês espera seguir a boa fase. Após balançar as redes contra o São Bernardo, um grande desempenho no clássico pode consagrar na cabeça dos torcedores a nova numeração dos craques alvinegros. Muito legal, é engraçado quando o destino ele apronta esses molinhos para encontros inusitados como esse. Memphis Depay e Neymar aqui no Brasil jogando o Campeonato Paulista. Qual é a tua expectativa para esse encontro, o encontro dos amigos, os encontros das camisas 10? E é um encontro muito grande, possivelmente assim, não em produção por causa da condição física do Neymar, mas num olhar mais teórico, os dois principais jogadores do futebol brasileiro, acho que o Memphis é um deles, o Neymar, evidentemente, jogando no Brasil se torna o maior deles, tem Thiago Silva, mas é uma boa discussão. Então, são dois jogadores de uma posição semelhante em campo, os dois agora camisa 10, dois amigos, dois craques, um clássico nacional e regional muito grande. Então, assim, é um componente interessante para um Santos e Corinthians, mas é preciso olhar o status de cada um, né? O Memphis chegou, transformou o Corinthians, é o craque do time e vem jogando de fato muito bem, é um cara que mudou a história, não só ele, mas a sua chegada foi um ponto de virada do Corinthians na temporada, e o Memphis já entrega aquilo que se espera dele no Corinthians desde que foi contratado. O Neymar não, até porque ele acabou de chegar. Sim. E existem mais dúvidas sobre o que o Neymar é capaz de fazer ou não no Santos do que existiam sobre o Memphis quando ele chegou, porque o Memphis estava há poucos meses sem jogar, o Neymar estava há 2 anos sem jogar. Então a dúvida sobre o que será o Neymar no Santos é maior do que era a dúvida quando o Memphis chegou. Mas é um confronto muito interessante. O Corinthians é o melhor time do campeonato. Sim. O Santos vem oscilando bastante na competição, não jogou bem a maioria dos jogos, mas tem no Neymar a sua esperança de melhorar rendimento, de ter um ponto de desequilíbrio. E eu estava me lembrando da coletiva de apresentação do Memphis Depay, quando ele disse que quando o Corinthians o procurou a primeira vez, uma das primeiras vezes, que ele conversou, o Neymar foi uma das pessoas com quem ele conversou quando pintou a possibilidade de vir para o Brasil. E o Neymar falou, vai ser uma boa experiência. E ele veio e aparentemente valeu a pena. Então, acho que não era... Quando o Memphis veio para o Brasil, ele não imaginava que ele jogaria contra o Neymar no Brasil, mas quis o destino que o Neymar aqui estivesse agora. E vai ser, assim, tirando toda a parte
curiosa do encontro, etc e tal, olhando pelo viés do Santos, é um jogo muito importante para o Neymar, assim, né? Porque ele passou pela estreia contra o Botafogo, que é um dos piores times da competição, jogando um tempo. Contra o Novo Horizontino, que é um time bem mais competitivo, que é um bom time, ele já jogou um tempo e meio. Sim. Agora, num jogo ainda mais difícil, fora de casa, contra o melhor time da competição, espera-se uma evolução ainda maior. Então, acho que para o Neymar vai ser um termômetro legal o jogo de amanhã em Itaquera. Pois é, e se quisermos fazer uma comparação também entre Memphis e Depay, o Memphis também, nos primeiros jogos, o Memphis e o Neymar, o Memphis também nos primeiros jogos, muita gente começou, mas o que é que está acontecendo aqui? Sim. Será que não vai conseguir entregar tudo que se esperava do futebol dele? Então, existiu uma interrogação também ali nas primeiras partidas. É claro que existe essa interrogação também em relação ao Neymar. Veremos o que vai acontecer nesta partida. Neoquímica Arena, ingressos sendo vendidos mais caros do que já estavam sendo vendidos justamente porque tem esse encontro. Corinthians é favorito? Muito favorito? O Corinthians é favorito, o Corinthians é melhor, o Corinthians é mais time do que o Santos e o Corinthians está jogando melhor do que o Santos e o Corinthians joga em casa, onde ele costuma ser ainda mais forte. Então, acho que por toda essa conjuntura, o Corinthians é favorito para o clássico de amanhã. Mas, qual é o ponto contrário disso? O Corinthians não vem no melhor nível de performance nos clássicos. Acho que quando a gente olha para o trabalho do Ramon Dias, da família Dias, no comando técnico do Corinthians, de uma maneira ampla, uma análise maior, macro, é um trabalho muito bom, que reconduz o Corinthians a um nível que não se esperava que o Corinthians estivesse quando o Ramon e Emiliano chegaram. Qual é o ponto baixo, o ponto mais crítico do trabalho do Ramon Dias? Os grandes jogos, né? Os grandes jogos. O Corinthians não ganhou o clássico ainda, fez 2, perdeu para o São Paulo e empatou com o Palmeiras. Na última temporada, embora tenha vencido o Palmeiras com o Ramon Dias, perdeu para o São Paulo, não enfrentou o Santos e foi mal nos grandes jogos eliminatórios das Copas. Então é um trabalho muito bom até aqui, mas que especificamente nos maiores jogos não tem desempenhado como na média do trabalho. Amanhã vai ser uma oportunidade de convencer mais o seu torcedor nos clássicos, embora isso não seja o mais importante. Vencer os clássicos não é a principal missão de um time no campeonato, e sim ir bem no campeonato, onde o Corinthians é até aqui o melhor da competição. Mas se der para vencer, é claro que é muito melhor. Muito bem, então, olha só, quando defendia o Paris Saint-Germain, enfrentou, como o Vladimir Bianchini explicou, o Memphis Depay no Lyon, né, antes dele ir para o Barcelona, para o Atlético de Madrid. Então, em 5 jogos, 2 gols, 1 assistência do Neymar. Então o Neymar levou a melhor 3 vezes, teve um empate e o Memphis Depay teve uma vitória. Nesses jogos, o Memphis não teve nenhum gol e nenhuma assistência. É grande a expectativa, Elton. E há até quem lembra daquele jogo do garoto filé de borboleta Neymar contra o Ronaldinho Gaúcho, Santos e Flamengo, aquele 5-4. É o sonho a gente ter um confronto parecido com aquele. Não podemos esperar tanto, seria demais até. Mas a expectativa é de um grande jogo com essas 2 estrelas em campo, né, Elton? É o que a gente espera, né, Edu? São 2 caras consagrados no futebol mundial. O Memphis, essa passagem pelo Lyon dele foi boa, mas o conjunto não era tão bom assim, né? E o PSG atropelava praticamente toda a temporada, por isso o Neymar leva muita vantagem. Acho que o jogo coletivo também ajudou demais. Mas o Neymar tem uma passagem pelo Barcelona espetacular, que conquistou a Champions League. O Memphis tem a passagem pelo Manchester United também, pelo Atlético de Madrid, além dessa passagem pelo Barcelona. No Brasil, convenhamos, né, Edu? Tá mais adaptado que o Neymar. O Neymar tá voltando agora, o Memphis tá mais tempo, né, no Brasil que o Neymar, então ele já adaptado ao Corinthians, o time já encaixado, ele funcionando muito bem, né, com o Garro, com o Yuri Alberto. O Neymar conhecendo seus companheiros ainda dentro de campo, deve fazer sua 2ª partida como titular apenas, né, sua 3ª na volta ao Brasil, depois de um tempo de lesão, mas tem muita qualidade e já mostrou isso inclusive nos poucos minutos que esteve em campo no Brasil, né? É um cara que realmente vai fazer muita diferença no futebol brasileiro. E é o que a gente espera, né? Os velhos Corinthians e Santos, que decidiram o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, né? Equipes clássicos que realmente a gente recorda de grandes jogos com grandes craques. Isso pode ser revivido
em 2025. Só não dá pra gente formar dupla, né, Edu? Porque se for juntar o Neymar com o Depay, vai virar Neypai, aí vai ser o pai do Neymar, então não dá nem pra chipar essa dupla, mas de qualquer forma são 2 caras acima da média, 2 caras que vão engrandecer demais nessa temporada 2025 no futebol brasileiro. Neymar que já acertou a compra da mansão ali no Morro Santa Terezinha, em São Vicente, de frente para a praia ali, né? Bom, enfim, vamos ver a situação de Santos e Corinthians no Campeonato Paulista para a gente falar um pouquinho da classificação. Então, o Corinthians está tranquilão, já classificado com 22 pontos. Muito provavelmente vai enfrentar o Mirassol, que é o segundo colocado, com 16 pontos, né? O Botafogo ainda está na briga aí com 10 pontos. E o Santos, uma situação aí um pouco mais complicada. Veja aí, o Santos neste momento é o terceiro colocado, mas com 1 ponto a menos que o Guarani, que tem 10 pontos. A Portuguesa com 9 está na briga também. O Bragantino é o grupo mais embolado, né? Todo mundo com chance de classificação. A gente lembra, o Campeonato Paulista são 12 jogos, então faltam 4 times para todas as equipes enfrentarem, né? 4 jogos pelo caminho antes do mata-mata. Quer dizer, a pressão tá para cima do Santos nesse jogo, né? Se tem alguém pressionado, é o Santos. Então, o Neymar, no segundo jogo contra o Novo Horizontino, ele teve um desempenho muito pior do que no primeiro jogo, quando ele entrou durante a partida, né? A gente até mostrou os números. Agora, a expectativa é que a cada jogo ele apresente um futebol melhor, né? Vamos ver se contra o Corinthians até o efeito clássico tem algum efeito sobre o Neymar, né? Sim, e é o melhor campo que ele vai atuar desde sua volta ao Brasil, né, Edu? Porque na Vila Belmiro, que tem um bom gramado, mas sofreu demais com as chuvas, e chuva muito pesada, deixa o campo também da Vila Belmiro bem pesado. O jogo do fim de semana nem se fala. Ele até reclamou, né? Falou do gramado. Esse jogo eu acho que vai trazer algo diferente também. Eu acho que mais ritmo de jogo, mais minutos em campo, e um campo que oferece um bom jogo, né? Então acho que nesse sentido tende a evoluir, mas enfrenta um Corinthians mais bem organizado, um Santos que vive essa pressão de se classificar para a próxima fase do estadual, e ainda tentando encontrar, né? O Pedro Caixinha ainda não encontrou o time ideal. Sabe que o Neymar é titular, vai encaixando os outros jogadores ali aos poucos, né? O Tiquinho Soares como referência, o Soteldo, será que vai jogar ali como ponta? Tem o Guilherme, que é um cara que tem sido importantíssimo, o melhor jogador do time nesse início de temporada. O sistema defensivo ainda não está encaixado, a dupla de volantes, até para segurar esse time do meio para frente. O Santos ainda tem algumas questões a serem resolvidas que o Corinthians já resolveu, já está num estágio bem à frente. Mas é clássico, né? E 2 caras que fazem muita diferença dentro de campo e sozinhos podem decidir uma partida. Não dá para descartar um resultado diferente, mesmo o Santos, nesse momento, inferior no seu estágio de trabalho ao Corinthians. O Corinthians busca a primeira vitória em clássicos em 2025, já que empatou com o Palmeiras no Allianz Parque na semana passada e perdeu para o São Paulo no Morumbis. Para essa partida, Memphis Depay vai estrear uma nova numeração. Ele será o camisa 10. A gente apurou com a diretoria que foram feitas várias ações de marketing ao longo da semana e foram preparadas para justamente serem apresentadas antes do duelo contra o Peixe. E por uma coincidência, do outro lado, terá um outro grande camisa 10, Neymar, que aliás é muito amigo do Memphis Depay. Os dois jogaram contra várias vezes na França com um resultado positivo para o brasileiro. Em 5 duelos, foram 3 vitórias do Neymar, 1 do Depay e um empate. Para esse duelo contra o Peixe, o técnico Ramon Dias deverá ter algumas novidades. A volta do Yuri Alberto, que cumpriu suspensão automática depois de ter sido expulso contra o Palmeiras, ficou de fora da última rodada do Campeonato Paulista. Outro jogador que também foi poupado foi o Thales Magno, que viajou para os Estados Unidos para acertar a questão do visto norte-americano. Para essa partida contra o Santos, promessa de casa cheia, já que todos os ingressos já foram reservados pelos sócios. E fica uma dúvida, será que o técnico Ramon Dias vai colocar o zagueiro João Pedro Choca como titular? O garoto vem se destacando nas últimas rodadas do Campeonato Paulista, ou vai manter o Kaká como parceiro do André Ramalho na zaga? Volto com você, Glaucia.
Valeu, Vlad. Obrigada pelas informações. Opções que o Ramon tem também para esse clássico, né? O Vlad questionando aí quem deve formar ali a linha defensiva do Corinthians. Mas o fato é que acho que para amanhã a ideia do Ramon é levar o que ele tem de principal. Afinal de contas, é um clássico. O Corinthians também precisa, acho que, vencer esse clássico em início de temporada, né? A gente até comentava ontem, não fez um bom jogo contra o Palmeiras, contra o São Paulo um primeiro tempo apenas, mais 2 jogos fora de casa e agora esse jogo contra o Santos, que também já tem um outro recorte agora, né, Fê? Também com esse Santos de Neymar, cresce ainda mais um confronto que já é imenso. É o grande jogo de quarta-feira, né? Você tem uma expectativa muito grande, o Corinthians tem a melhor campanha até agora do Campeonato Paulista, mas ele precisa se provar mais em clássico, apesar de ter feito um bom primeiro tempo no Morumbi contra o São Paulo. E agora vai jogar dentro de casa e com o status de favorito, protagonista, né? De um time que está muito mais encaixado, muito mais pronto, naturalmente, o elenco é superior, trabalho de mais tempo também do Ramon Dias. Eu acho que, pensando no objetivo principal, quando de fato a temporada do Corinthians vai começar, que é a pré-Libertadores, é importante você utilizar como laboratório um teste igual a esse. Então, colocando força máxima, acho que o João Pedro Tchoca está pedindo passagem para ser titular e seria legal observá-lo contra o time do Santos. E o Corinthians está um time muito mais ajustado, né? Como a gente já falou. Do outro lado, é um Santos que ainda precisa se organizar mais coletivamente, que ganhou muito de qualidade do meio para frente, mas é um time muito vulnerável e muito instável na parte defensiva. Precisa contratar. Thiago Maia vai ser um cara importante pro meio campo, mas a linha defensiva deixa um pouco a desejar. Acho que o Pedro Caixinha precisa pensar muito em qual o time do sistema ofensivo que ele vai colocar em campo. Soteldo e Neymar junto com o Tiquinho, acho complicado. Acho complicado você pensar no sem bola. Você vai deixar a sua defesa um pouco mais exposta. É melhor ele fechar um pouquinho mais essa equipe do Santos, tentar dar liberdade pro Neymar. E para fechar, acho que vai ser muito legal ver Memphis contra Neymar, né? O Memphis, obviamente, já se destacando, já sendo muito importante com a camisa do Corinthians, e o Neymar, no principal jogo que ele vai ter desde que voltou praticamente, né? Desde que ele foi pro Al-Hilal pra cá, esse é o principal jogo do Neymar. Contando a Arábia Saudita, que ele pouco teve de atuação, vai ser o jogo contra o Corinthians na quarta-feira. Então é isso, Fê. Agora, com mais informações aí, mais estatística do Coringão, o timão que lidera o melhor início da temporada de um clube da Série A em 2025. O excelente início de temporada do timão já o garantiu nas quartas de final do Campeonato Paulista. Essa temporada que já teve início há quase um mês, e o timão tem mostrado o começo promissor, vencendo a maioria dos seus jogos, apenas um empate e uma derrota, e ostenta a melhor campanha entre os clubes da Série A. O timão que já disputou 9 partidas nessa temporada, somando 22 pontos, com 7 vitórias, um empate e uma derrota. E essa campanha é acompanhada por 3 clubes do Nordeste, o Vitória em segundo lugar, com 19 pontos em 9 jogos, e o Fortaleza e Ceará, ambos com 18 pontos em 7 partidas. Os piores desempenhos dos 20 clubes da Série A são 2 clubes paulistas, no caso o Red Bull Bragantino e o Santos. O primeiro foi adversário do Corinthians na estreia da temporada, o timão que venceu o Red Bull Bragantino fora de casa. Já o Santos é o adversário do timão nessa noite e conquistou apenas 9 pontos em 8 jogos disputados. Como eu já falei, o timão já está nas quartas de final com essa excelente temporada, início de temporada, e sob o comando de Ramon Dias, o timão é líder isolado do Grupo A e também da classificação geral do Campeonato Paulista. Se mantiver assim, a gente vai poder disputar as quartas de finais em casa e quem sabe as semifinais e a final. Lembrando que a semifinal é apenas um jogo também e a semifinal são 2 jogos. O timão que é seguido aí de perto aí pelo Mirassol com 16 pontos, que tem um jogo a menos. Porém, é muito difícil que o Mirassol consiga ultrapassar o Corinthians ou empatar. Muito difícil. Esse bom começo de ano reflete no grande final de temporada que o Coringão teve final do ano passado. O timão que engatou 9 vitórias consecutivas naquela temporada, no finalzinho de temporada do Brasileiro. Então, uma arrancada aí que tirou da zona de rebaixamento e levou até a pré-Libertadores. E a série de vitórias também continua em 2025, alcançando em 12 jogos, mas foi interrompida pela derrota para o São Paulo. E hoje o timão, às 9h30, enfrenta o Santos na Neoquímica Arena, e o timão vai buscar essa primeira vitória e um clássico na temporada, nesse duelo também entre Memphis Depay e Neymar. Então comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!